Olá pessoal, graças e paz, amém. Aqui é seu irmão Fabiano e eu quero nesse exato momento deixar uma palavra para abençoar a sua vida. Eu gostaria que você que está assistindo esse vídeo agora desse uma pausa e fosse pegar a sua Bíblia, da mesma forma que eu vou pegar a minha aqui agora, para que nós possamos meditar uma pequena porção da palavra de Deus nessa tarde e sermos alimentados pelo Espírito da profecia, amém? Então, em nome de Jesus, abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 8, versículo 7. Repetindo, Romanos, capítulo 8, versículo 7, e a leitura diz assim: Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Repetindo, ok? Por isso, o pendor, a inclinação da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ou seja, o pendor da nossa carne não está sujeito à bondade, ao querer, não está sujeito à vontade de Deus, não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Santos preciosos do Cordeiro, eu glorifico a Deus pela sua vida, quero te pedir perdão pela ausência, mas nós temos outros afazeres também, outras coisas para fazer. Fiquei um bom tempo sem a possibilidade de utilizar o Wi-Fi, mas hoje nós estamos aqui novamente para poder abençoar a sua vida. Por que está comentando sobre isso? É porque eu estou interagindo com você de maneira clara, transparente, como tem que ser, ok? Precisamos ser claros e transparentes, porque a vida exige de nós uma clareza e uma transparência. Amados, a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, então ela está nos dizendo nesse exato momento que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Santos, eu me apeguei agora há pouco pensando em algumas coisas, lembrando de algumas mensagens antigas, em que eu sempre ouvi muito por aquele que eu intitulo como meu pai na fé. E as mensagens dele são mensagens muito ricas no que tange a diferenças, por exemplo, entre a aliança da lei e a aliança da graça, entre o pacto da lei e também o pacto da graça. Então, eu e você, nós sabemos que nenhum judeu conseguiu, por melhor que ele tenha sido, por melhor que ele seja ainda hoje, cumprir todos os 600 mandamentos da Torá. Não houve um só sequer que tivesse a condição, a capacidade de cumpri-la. Então, reconheço, e você também, que também nós não temos condição de fazer isso. Foram muitas as oblações, as cerimônias, os sacrifícios, foram muitas as ordenanças, tudo aquilo que faz parte da vida dos judeus, ela na sua grande maioria não serve para nós, um povo gentílico, né? E subiu ao meu coração hoje, pensando em algumas pessoas que às vezes se pegam se sentindo melhores e maiores que outras pessoas. Eu vejo pessoas que se preocupam um pouco exacerbadamente, de uma maneira exacerbada, né? Quase quebrei a língua. Mas há pessoas que se sentem muito exaltadas com as questões de roupagem, por exemplo. Eu vi uma cena semana passada que me rasgou o coração, que me entristeceu em relação a uma criança. E eu ainda acredito que criança tem que ser criança. E eu vi uma menina um menino parecendo um bate-bola, sabe? Todo coberto de cima a baixo, uma coisa horrível. E
E o Senhor colocou no meu coração uma palavra para despertar aqui, para alimentar também o teu coração. Você que está inscrito nesse canal sabe que nós zelamos pelo ensino da palavra. Mas o pendor da carne, sabe, amados, é inimizade contra Deus. Quanto mais nós pretendermos, quisermos parecer santos para Deus, fazermos alguma coisa até mesmo boa para Deus, na nossa carne, no pendor da carne, isso não vai servir. O Senhor não vai receber. O antigo pacto, a antiga aliança, é um antigo pacto, uma antiga aliança em que havia muitos defeitos, mas é o que naquela época poderia acontecer. Dê uma olhada nisso aqui. Você está vendo esse anel parecido com uma aliança? Repare aqui em algo que eu vou chamar a sua atenção. Vê se você consegue perceber alguma coisa estranha aqui. Percebeu? Pois é. Esse aqui é o antigo pacto, a antiga aliança. Ela não serve para salvar, ela é impotente para poder manter alguém fortalecido na presença de Deus. Então, foi necessário que Deus instituísse uma nova aliança, um novo pacto. Porém, Paulo disse o seguinte: sabemos que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente, ou seja, existe algo no meio dos juristas, que todo estudante de direito, advogado, sabe, já leu, que o espírito das leis é que precisa ser obedecido. Os princípios. Há um autor muito famoso que fala sobre o espírito das leis. Então, há um problema muito sério quando hoje em dia, no Antigo Testamento, as ordenanças elas eram muitas naquele sentido do sacrifício, né? E muitas das ordenanças começavam com a expressão não. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E as pessoas, então, começaram a perceber em determinado momento que a sua carne, a sua vontade da sua carne, a sua mente, ela não tinha condições de atingir o ponto que Deus queria ou deseja que nós consigamos atingir. Então a Bíblia, quando vai nos falar aqui no livro de Romanos, ele vem fazendo Paulo vem fazendo uma espécie de um TCC, né? De um estudo acurado, muito bem feito. Então, se os judeus que são judeus não conseguiram observar, nós também não conseguiremos. Então, nós entendemos que, eu creio que Paulo escreveu aos Hebreus, embora não haja autor, escreveu aos Hebreus dizendo que a lei ela teve defeitos. Ela não conseguiu atingir o ponto alto, pico alto que Deus desejou que o povo alcançasse, que é viver por amor, que é viver na bondade, que é ser como o samaritano, que é ser como aquele, sabe, bom samaritano, que é aquele que se preocupa com os outros, que é aquele que se entrega para os outros, é aquele que olha para o seu bolso e enxerga uma possibilidade de abençoar alguém, de edificar a vida de alguém, de facilitar a vida de uma outra pessoa. Jesus é a palavra, então quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, nós entendemos que aquilo ali é o evangelho que nós devemos viver. Então, nesse novo pacto em que eu vejo aqui em Romanos capítulo 6, 7 e 8, em que eu vejo ele falando, olha, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Quantas pessoas hoje em dia não têm em si uma certa vanglória por dizerem, por exemplo, que passaram tempos e tempos, períodos dos mais variados, em cima do monte ou no jejum, realizando coisas boas, não é ruim, mas sabe quando Cristo chega e fala assim, olha, não seja como os hipócritas que quando jejuam colocam o rosto contristado para que todo mundo perceba que ele está jejuando. Cristo disse, olha, eu vou te revelar o espírito da lei. Então Jesus disse assim, olha, quando você jejuar, unge sua cabeça, não fique fazendo faceta de que está com fome, padecendo, não. Procure muito pelo contrário, agradar somente a quem está dentro de você e a quem entende e sabe que você está jejuando e que é para que esse jejum atinja o objetivo.
E o objetivo não pode ser o de agradar a Deus na carne, porque Deus não vai receber. Então, Romanos 8,7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Amados, a nossa carne não está sujeita à lei de Deus. Ela não vai se converter. Ela não pode se converter. Ela não pode ser remendada. O pendor da carne, a lei do pecado, guerreia terrivelmente contra a vida sadia na graça de Deus. A vida sadia na graça de Deus, ela te liberta da mentira. A vida sadia na graça de Deus, ela te liberta da hipocrisia. A vida sadia na presença de Deus, ela te edifica, ela te constrói. Ela faz de você uma pessoa melhor. Ela te traz a capacitação de você viver genuinamente o Evangelho. A graça de Deus, ela faz você perceber que, embora você não seja nada diante de Deus, embora você não seja o último biscoito do pacote, a graça de Deus, ela vem para trazer em você um pensamento, um sentimento de que, embora você não seja esse último biscoito do pacote, Jesus te ama, Ele te quer bem, Ele quer se relacionar, Ele quer ter uma intimidade contigo. E se você entende a graça de Deus, que é isso, é o relacionamento, a intimidade, a bondade. Se você entende isso, isso te facilita e te edifica espiritualmente. Então nós temos que desenvolver o nosso espírito e não a nossa carne. Quando você subir ao monte para orar, quando você subir ao monte para buscar a Deus, quando você sobe de nível espiritual, quando você entra de fato na presença de Deus, desejando ser cada vez mais edificado espiritualmente, olha, quero te dizer, não permita, amado irmão, amada irmã, que a sonseira, sabe, há muitas pessoas que são verdadeiras sonseiras, são pessoas que se enganam, são pessoas que tentam ludibriar outros, ludibriar outras. Olha, pelo amor de Deus, não seja dessa forma, amado. Seja pessoa humilde, seja uma pessoa que se quebranta, seja uma pessoa que renuncia, seja uma pessoa que almeja cada vez mais descer, ser simples, ser objetivo. Porque quando você ama Deus de verdade, há algumas questões que elas precisam morrer, elas começam a morrer. Há algumas questões que elas passam a não mais te incomodar. Quando você vivencia de verdade a graça de Deus, você se sente livre, você se sente leve. Então, as ordenanças que ainda... Há pessoas que pensam que porque nós estamos na graça, podemos viver de qualquer maneira. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas quando você entende de verdade o que é viver na graça, o que é ter Cristo morando em você, certos conflitos sobre não toque, não proves, não manuseis, não faça isso, lua, estrela, é sábado ou é o domingo, amado, o Senhor não está preocupado com isso já faz muito tempo. A antiga aliança tinha seus defeitos, ela se rompeu. Então foi extremamente necessário que o Senhor Deus fizesse com que houvesse uma nova aliança. Agora eu te pergunto, você quer permanecer na antiga ou quer permanecer na nova aliança? Qual é a aliança que você quer viver? Você quer viver debaixo da hipocrisia? Você quer viver debaixo do legalismo? Hoje em dia ainda se sacrifica, viu? No altar. Dízimos é obrigação. Você tem que colocar para se proteger. Agora, sacrifícios de ofertas, voto, Deus responde. Orações de joelho, Deus responde. Mas não queira fazer nada disso tentando chamar e atrair glória para si, amado, pelo amor de Deus. Você pode estar lutando contra Deus e não está percebendo. Você pode estar guerreando contra Deus e não está percebendo. Você pode estar batendo
recalcitrando contra os arguilhões. Conforme Cristo disse para Paulo, Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. O que é isso, pastor? É você ter uma faca e a pessoa ficar dando murro na ponta de faca. Então Jesus disse para Paulo, Paulo, duro é para ti ficar recalcitrando contra os arguilhões, cara. Então nós temos que nessa tarde, na verdade, morrer mais. Nós temos que nessa tarde morrermos para o nosso ego, morrermos para os nossos sentimentos de vanglória, morrermos para a jactância e desejarmos sermos pessoas melhores que, quando atingimos a graça de Deus, passamos então a manifestar humildade, mansidão, domínio próprio. Começamos a manifestar os frutos do Espírito. Que hoje, por exemplo, você se irrita, se aborrece com alguém, responde a alguém negativamente, mas daqui a pouco você põe a mão na cabeça e fala assim, gente, como eu fui legalista, como eu julguei o meu irmão, nem dei ouvidos para ele falar, para ela falar, e já fui julgando, já fui descendo a marreta. Então, se você entende a graça de Deus, você vai procurar essa mesma pessoa e vai pedir perdão a ela, porque você não vai pretender ser um Naamã. E se você é sacerdote, você não vai querer ser como um Geazi. Você não vai ser leproso como Naamã e nem vai permitir com que a lepra te atinja como um Geazi. Embora você esteja na presença de Deus, embora você tenha um belo pastor, uma bela cobertura espiritual, um apóstolo, um bispo, o que quer que seja, mas se você sai de debaixo da cobertura de Eliseu para ir buscar debaixo da mentira, debaixo da lei, debaixo das ordenanças, debaixo da hipocrisia, da jactância, você automaticamente vai trazer sobre si algo chamado lepra. Então, nós desejamos que nessa simples mensagem, né, que você possa ser grandemente edificado. Aqui em Romanos capítulo 2 diz assim, portanto, és indesculpável quando julgas o homem, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo, então você se condena. Se você começa a apontar o dedo para uma pessoa, saiba que haverão 4 apontando para você. Haverão outros 3 que estarão apontando para você. Então, se você julga alguém, se você ameaça alguém, você está trazendo isso para a sua vida. Então Paulo continua dizendo, porque no que julgas a outros, a ti mesmo te condenas, pois você faz as mesmas coisas que ele está fazendo. E nós bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Então o juízo de Deus é verdadeiro contra aqueles que estão fazendo coisas erradas, mas se você aponta, se você julga, se você fala dele pelas costas, se você aponta, se você está agindo desta maneira, o Espírito Santo está olhando e falando assim, poxa, você saiu da minha direção. Você esqueceu de permanecer na cruz para que eu possa trabalhar. Você está lidando sozinho. Você está seguindo sozinho. Então, o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. É verdade. O juízo de Deus é verdadeiro. Então, você pode estar vivendo debaixo da nova aliança, mas vivendo o velho. Aonde existem as ordenanças do não, 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 e a cabeça da pessoa é uma titica de galinha. Então, quando ele fala que a pessoa é indesculpável, note bem para eu terminar essa mensagem agora em 20 minutos. Paulo está desmascarando, amados, dizendo que és indesculpável quando julgas, no versículo 1, sabe por quê? Porque ele está dizendo que Paulo está desmascarando aqueles que concordam com a exposição dele, da ira divina, ou seja, porque Deus julga com juízo, né, sobre o pecado, mas essas pessoas que Paulo está desmascarando, supunham elas que estavam imunes a essa justiça. Então preste atenção. O camarada aqui está vendo um combate. Paulo está tentando, com a sua sabedoria que foi dada por Deus, fazer com que a máscara de muitos hipócritas caiam por terra. Ei, você que está julgando o outro, você está se sentindo indesculpável? Tem um livro que eu ainda não consegui terminar, e eu vou te mostrar aqui, ó. O nome dele é Pare de se Sabotar e Dê a Volta por Cima. E há um momento aqui no capítulo, acho que 5º, não sei em que capítulo que é exatamente, eu não vou procurar agora,
em que fala que essas pessoas que apontam para os outros, mas não enxergam o próprio erro, sabe como é que são essas pessoas? São pessoas que, de acordo com a literatura do livro aí, está dizendo o seguinte, que essas pessoas são como verdadeiros à prova de balas, são icebergs. É graça para ele ler para os outros, mas ele não está vendo que a vida dele está no inferno, ele está sendo prestes de ir para o inferno se Jesus voltar, mas ele não está enxergando. Ele está fazendo muita coisa na sua carne. Veja quanto tempo eu passei na presença de Deus de joelho. Oh, louvado seja eu. Para com isso, bobão. Veja como eu faço, porque aqui nessa igreja Deus está. Aqui. Desce daí, cara. Desce daí, filhinho. Estamos vivendo uma época onde as pessoas estão caindo muito na unção, mas estão tendo dificuldades de permanecer de pé na palavra. Estamos vivendo um período onde as pessoas estão caindo e sendo impartidas de poder. Estão gostando muito até dos exageros, mas estão esquecendo de permanecer de pé na palavra. Não adianta hoje você cair na unção, mas amanhã você cair na palavra. És indesculpável. És indesculpável se a sua consciência não foi atingida. Se você ainda não enxergou isso, Deus está te dizendo agora, és indesculpável. E a justiça de Deus está sobre ti. E a justiça de Deus está sobre mim. Então, nesse momento, faça uma oração junto comigo, declare, Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz, Pai. E no meio de tantas coisas que eu vejo no YouTube, eu acabei de ouvir a tua voz de uma maneira muito profunda. Então, eu te peço perdão agora pelos pecados, pelas transgressões e pelas iniquidades. Você continua orando comigo dizendo, Senhor, eu apresento a Ti os meus membros como instrumentos de justiça. Eu apresento a minha boca, os meus olhos, os meus ouvidos, o meu tato, o meu paladar, todos completamente rendidos ao Senhor, para que de verdade a Tua graça prevaleça em meu viver. Se nesse exato momento você fez essa oração comigo, Deus te perdoou e Ele está te dando uma nova oportunidade de você ser cheio novamente, mas de acima de tudo permanecer de pé na palavra. Não adianta, amados, você se deixar levar por movimentos, por novos pastores, novos ministérios. E eu posso falar isso porque eu significo esse novo. Deus me levantou para esse tempo. E o Senhor tem nos usado de uma maneira interessante. E tudo para a glória dEle, para a honra dEle, para o louvor dEle, tudo para a exaltação do nome dEle. Nesse momento em que eu estou pregando para você, eu sei que uma unção está caindo sobre a sua vida aí, sei que a glória do Senhor está te tocando aí agora, eu sei que o Senhor está te tocando. Eu sei que essa palavra ela está cortando profundamente e fazendo uma separação lá dentro de você, de juntas e medulas, e também é apta para discernir os intentos e pensamentos do coração. Se você estava se sentindo uma pessoa à prova de balas, um iceberg intocável, você é indesculpável. Não adianta dizer não, porque eu não faço, você faz. Você faz, desce do altar, você sobe, você desce, você é santo, você não é. Ei, baixa a bola. Ame as pessoas e pregue a palavra para elas. Não fica julgando, não. Quem tem que chamar a atenção de ovelhas são pastores, são líderes, e das suas ovelhas principalmente. Se você não tem esse chamado, fica quietinho. És indesculpável quando julgas a outro. Eu estou falando da tua vizinha. Estou falando do teu vizinho, do teu amigo, do teu trabalho. Não julga não, ele está fazendo besteira, deixa ele. É irmão em Cristo, você viu alguma coisa em que você pode ajudá-lo com uma palavra? Dê a palavra. Há legalidade para isso. Deu a palavra, o irmão não quer ouvir? Deixa ele, você não é dono dele não, tá? Ei, você não é dona dela não, tá?
Então deixe que o Espírito de Deus venha fazer essa obra. Essa é uma mensagem rápida, mas profunda. E espero que possamos, mais uma vez, dentro em breve, estarmos fazendo mais um estudo dentro da Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Fabiano, servo do Deus vivo. Ministério Ruach Elohim, aqui na Praça Sica. Vosso servo. Que Deus manifeste na sua vida a graça que Ele já te deu. Graça e paz. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.